Olá, começa agora mais um programa Família e Sociedade feito para você. Se você está interessado em edificação, em construir a sua família, quem sabe de acordo com novos valores, uma nova orientação, você está no lugar certo. Você vai ficar comigo e com a minha querida esposa. Oi, tudo bem? Mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente. O assunto que a gente vai tratar hoje é a respeito de educação. Você tem os seus filhos na escola, se você tem filhos, e você está sempre preocupado com o que vão ensinar para eles. Aliás, esse é o tema do livro que a gente vai aqui agora mostrar para vocês o que estão ensinando aos nossos filhos, da autoria do professor Solano Portela, que é o nosso convidado. Professor, muito obrigado pela sua presença com a gente. Privilégio estar com vocês aqui, uma alegria muito grande. Aliás, o que estão ensinando aos nossos filhos, né? É a pergunta que não quer que calar. Não quer calar. Que não quer calar, né? Bom, a minha abordagem, ela parte de uma constatação da base pedagógica que está sendo utilizada, principalmente no nosso país, mas ela tem amplitude internacional. E eu faço uma análise de que ela não é a corrente mais adequada, que existem alternativas viáveis, mas que infelizmente não estão sendo aplicadas na nossa terra. E faço também uma abordagem do ponto de vista cristão, mostrando que existem incompatibilidades entre essa visão pedagógica, que nós poderíamos particularizar na corrente construtivista, e premissas da fé cristã. Há uma certa situação que não é bem reconciliável. Então, o livro é para educadores ou ele pode ser lido por pais interessados no assunto? Dá para ver essa comunicação tranquila? Eu creio que o livro é para pais e educadores, principalmente porque, na minha convicção, os pais deveriam estar muito mais interessados nos detalhes da educação de seus filhos do que têm estado. Há um certo descanso naquilo que é ministrado, como se tudo estivesse correndo bem, mas a responsabilidade paterna e materna é muito grande na educação dos filhos. Não dá simplesmente para você não conseguir penetrar um pouco mais em detalhes. Então, o livro não é essencialmente técnico. Sim. Ele começa com uma abordagem até bem prática, entra um pouco mais nessa questão técnica, mas possui assim inúmeros exemplos de como a distorção vai se fazendo presente, o que resulta numa má formação das nossas crianças, dos nossos filhos. Agora, você falou que o livro é um questionamento sobre as atuais bases do nosso ensino, né? Que, particularmente o construtivismo. Agora, o construtivismo chegou para substituir uma coisa meio arcaica no processo educacional, né? Eu, que não sou tão velho assim, né? Eu fui educado numa corrente que se decorava, enfim, né? E eu sei que há uma crítica em relação a isso. O construtivismo, olhando por esse lado, ele não é um avanço? Eu acho que o construtivismo, ou pelo menos, vamos falar um pouquinho sobre Piaget, que é considerado como sendo a base, o alicerce das ideias construtivistas, apesar do Piaget mesmo não ter utilizado assim o termo, mas ele tem a sua gênese em Piaget. Ele despertou uma discussão, levou o ensino a ser baseado também em pesquisas. Tudo isso tudo isso representa um avanço benéfico no campo da educação. No meu livro, inclusive, eu ressalto várias contribuições do construtivismo, né? Principalmente essa questão da interatividade com o aluno, a aula não ser simplesmente discursiva. Mas quando nós analisamos a questão da educação ao longo da história, nós vamos ver que bons professores sempre se utilizaram também dessas técnicas. Não é que houve a descoberta da pólvora aqui em algum momento, talvez um pouco mais de sistematização, divulgação. Mas o ponto principal é que nós não estamos falando simplesmente de uma mudança de metodologia, mas com o construtivismo ele introduziu uma filosofia de aprendizado, uma filosofia que lida com a questão do conhecimento. E aí, como a abordagem ela tem como alicerce o ponto de vista cristão, nós vemos que o conhecimento é tratado na Bíblia, na Palavra de Deus, de uma forma diferente. Na nossa visão, na minha visão, na visão que o livro apresenta, o conhecimento sim se transmite. Ele não brota simplesmente como isso é quase que um ponto assim fundamental na visão construtivista. Então, na sua
na sua análise, qual seria a crítica em relação a essa filosofia da educação construtivista? É exatamente porque você, ao considerar que você não pode transmitir conhecimento, uma das máximas da visão construtivista é que você não pode exercer coação acadêmica, porque a transmissão do conhecimento equivaleria à coação acadêmica. Você está prejudicando o aprendizado do aluno, porque ele precisa de uma fonte transmissora. Ou seja, você não tem quase que referências, o professor vai decodificar, talvez, ele vai... mas ele tem que ser o mestre naquilo que ele apresenta. Ou seja, o professor, então, não é aquele que transmite o conhecimento? Não, o professor é sim o que transmite. O professor, na minha visão, o professor transmite o conhecimento. Não, no sentido do construtivismo. Mas o construtivismo, não. Aí vem aquela nomenclatura bem moderna, bem contemporânea para o professor, que ele é apenas o facilitador. É verdade. Né? Então, ele não é um transmissor, mas um facilitador. Na minha visão, isso diminui o papel do professor e faz com que ele dê menos importância a ser mestre daquilo que ele tem a transmitir. E a impressão que se tem é que isso também prejudica o conteúdo, porque dá a impressão de que você não sabe exatamente aquilo que vai ser gerado, né, dessa construção de conhecimento. Prejudica o conteúdo e não somente isso. A questão do conteúdo tem sido desvalorizada também na pedagogia moderna. Se você quiser xingar uma escola, hoje em dia, você diz aquela escola é conteudista. Pronto, acabou com a escola, porque ela se concentra no conteúdo. O inverso não é verdadeiro, não? Uma boa escola é aquela que não tem conteúdo nenhum. Mas aquela escola que também não tem conteúdo, que não valoriza o conteúdo, essa sim tem sérios problemas. Ou os seus alunos terão sérios problemas. Na realidade, as aferições internacionais do nosso processo educacional brasileiro revelam como ele anda mal, né? Nós temos tirado sempre dos últimos lugares, penúltimos, ali entre os 3 últimos, no PISA, que é um teste de aferição internacional do ensino nosso fundamental. Isso mostra quão mal anda o nosso ensino, calcado em algumas décadas dessa visão construtivista. Agora, me parece que o construtivismo tem um problema, então, nos seus pressupostos, não é? Sim. Acho que esse é um assunto que a gente vai explorar e que você, nosso telespectador, vai se interessar bastante. O que está por detrás de cada corrente de ensino? Não sai daí, nós voltamos já com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso assunto hoje é o que estão ensinando aos nossos filhos. Uma conversa com o autor dele, do livro, Solano Portela, que eu esqueci de falar no bloco anterior, que ele é diretor de educação do Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos colégios Mackenzie. Solano, nós estamos falando a respeito de construtivismo e a sua crítica em relação a essa falta de conteúdo, ou melhor, que afeta o conteúdo, né, a adoção dessa corrente, mas que existe um problema de pressupostos. O que é que está por detrás do construtivismo que te incomoda e que tem que nos incomodar também? Tem vários pressupostos, mas talvez um dos básicos, e não é só aqui do construtivismo, mas é uma questão mesmo da pedagogia e até da psicologia moderna. É aquele pressuposto da neutralidade moral da raça humana ou das pessoas, né? As pessoas são uma espécie de tábula rasa, elas não têm nada e elas vão formar a sua inclinação moral e discernir os seus caminhos a partir do momento em que vão crescendo, adquirindo conhecimento. No entanto, a realidade nos mostra
algo completamente diferente, que as crianças precisam de direcionamento. Não somente direcionamento, mas correção e disciplina. Quem é pai e mãe sabe bem o que é isso. Quem é pai e mãe experimenta isso, mas acho que luta, assim, talvez com alguns conflitos internos, porque houve exatamente o contrário o tempo todo, né? Que a criança é boazinha, que ela não precisa. Mas nós sabemos que elas não somente precisam, como anseiam por isso. Isso tem uma sobreposição e harmonia total com aquilo que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, que nos mostra que nós temos problemas funcionais desde o nosso nascimento. Nós somos pecadores, a Bíblia chama de pecado. Nós assistimos um vídeo, né, recentemente, de uma menininha, deve ter por volta de uns 2 anos, que tinha acabado de escrever na geladeira da mãe com um canetão, e a mãe pergunta para ela, mas filha, quem que riscou a geladeira? Ela estava com o canetão na mão, na frente Exatamente. da geladeira. Não fui eu. Mas filha, o que você tem aí na sua mão? A mão. Tem os dedos. Puxa vida, né? Com tanta esperteza. Então, esses exemplos que aparentemente são até engraçados e eles mostram também a inocência da criança, num certo sentido, a falta de malícia, porque ela vai sendo exercitada na malícia. Sim. Mas mostram também a necessidade da correção, a necessidade de direcionamento, né? a existência disso que nós chamamos de pecado. No sentido sociológico, alguém poderia chamar de disfunção social ou qualquer outro rótulo, mas essa é uma realidade. E um grande problema da pedagogia moderna é que ignora essa realidade. Então, parte de um outro pressuposto, joga os professores em dilemas, em conflitos. Eles têm necessidade de exercitar disciplina na sala de aula, mas isso, pela premissa, não deveria ser necessário, é apenas uma questão de arrumar as coisas. E então nós temos diversos problemas. Você falou que os pressupostos afetam os conteúdos. Né? Tendo esse pressuposto dessa neutralidade, né, do ser humano, como isso vai afetar o conteúdo? Como tem afetado o conteúdo na sala de aula? Eu acho que, principalmente na questão de valores éticos, passa a ser tudo relativo, né? Por exemplo, um autor trata a questão da mentira e da verdade. E aí ele manda no exercício para o professor, isso para criancinhas, numa classe de criancinhas de 6, 7 anos, ele diz, pegue o post-it e coloque aqueles que são a favor da mentira e os que são contra a mentira, e colhem como se fosse um mural e para gerar uma discussão. E aí a pergunta nossa, e se aqueles que forem a favor superarem... Se forem a maioria. Forem a maioria. Então, a mentira agora vai ser a máxima verdade? Então, essa questão também de uma âncora onde alicerçar a nossa visão de certo e do errado, não é? Ela não é relativa ao ponto em que você pode descartar os absolutos que existem na vida. Aliás, isso tem me incomodado muito, né? Você vê, às vezes, uma palestra de alguém muito qualificado, principalmente no ambiente universitário, isso acontece muito, e você vê que a conclusão, hoje em dia, é diferente do que era antes, né? As pessoas não concluem com axiomas, com máximas, Faça assim, as né? proposições. Talvez esse seja o melhor caminho. Ele conclui com perguntas e diz que isso são provocações. Provocações, exatamente. Tem um exemplo no meu livro da própria Emília Ferreiro, que é uma das grandes educadoras e especializou-se principalmente na área de alfabetização, aonde ela joga um monte de perguntas e acha que cumpriu a tarefa ali de educar naquele segmento, naquela proposta. Mas, na realidade, ela só suscitou dúvidas, ela não deu um caminho, um direcionamento. Não significa que nós sejamos partidários da preguiça mental. Nós temos que raciocinar, temos que aprender a raciocinar, tirar nossas conclusões e ter as nossas convicções. Mas fazemos isso em cima de alicerces sólidos e não numa situação amorfa como está a nossa pedagogia atual. Então, um segundo reflexo também dessa questão das premissas, por ter como premissa de que conhecimento não se transmite, a questão da alfabetização talvez seja uma das áreas mais prejudicadas do nosso país. Porque gerou-se a ideia, que é construtivista, de que a alfabetização ela tem que se processar quase que espontaneamente, você dá asas à imaginação da criança, quando na realidade ela precisa de muito direcionamento nessa fase.
Né? E parece que isso gera até uma desorganização da própria vida, né? Isso, porque você não tem alicerces com os quais você possa se sustentar, né? Nem mesmo naquilo que se refere ao conteúdo que você precisa aprender para ter um mínimo, né, de condições de seguir em frente, né? São bases que vão te orientar para o resto de tudo que você for fazer, né? Isso, e tem, por exemplo, uma consultora que foi empregada pelo nosso Ministério da Educação, Délia Lerner, que é argentina, mas é uma autora construtivista, uma educadora famosa. Uma das declarações dela foi a seguinte: não faz falta saber ler e escrever no sentido convencional. Ora, se você parte dessa premissa, que resultado você pode esperar? Puxa, e, gente, a realidade é bem outra. Faz falta, sim, saber ler e escrever no sentido convencional. Acreditem. Qual é o nível de pesquisas, né, que vão ser geradas a partir de pessoas que não têm, né, esse conhecimento até da própria língua, né? Até dentro da língua portuguesa, isso é muito claro, né? Tem correntes de alguns linguistas que falam que, na verdade, o importante é comunicar, né? As normas gramaticais são completamente desprezíveis, né? Exato. E tivemos até alguns exemplos recentes de livros que desprezavam isso. E que tipo de educação você tem? Que tipo de formação? É verdade. Será que dá para compreender alguma coisa, né, do que está sendo dito a partir dessas premissas? Exatamente. Bom, você que está nos assistindo está percebendo que a gente está aqui desconstruindo o construtivismo. Desconstruindo o construtivismo. No nosso próximo bloco, a gente vai tentar construir alguma coisa a partir de uma nova perspectiva, que proposta, né? Que é a grande máxima do livro aqui do professor Solano, que estão ensinando aos nossos filhos. Então não saia daí, a gente volta já com o nosso último bloco do programa Família e Sociedade. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheio de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Voltamos com o último bloco do programa Família e Sociedade com o professor Solano Portela. O que estão ensinando aos nossos filhos, é a sua obra recém-lançada. Professor Solano, já falamos sobre o construtivismo e as suas críticas pessoais a respeito da falta de referencial, de conteúdo e a formação que isso vai gerar, o conteúdo do futuro profissional, do futuro cidadão, né, e como vai ser debilitado por conta disso. Qual é a alternativa? Bom, eu procuro apresentar a alternativa da educação escolar cristã. Uma visão cristã de mundo, que vem a permear todo o processo educacional. Uma visão de educação que leve em consideração a realidade de pessoas que precisam, sim, de direcionamento, de correção, de rumo às suas vidas. Uma visão de educação que tem muita sobreposição, inclusive, a certos avanços modernos na pedagogia, tem sobreposição com a ideia, por exemplo, da complexidade do Morin. Nós, como cristãos, sabemos que a criação é complexa, que você não pode compartimentalizar o conhecimento, que essas questões se entrelaçam. Então, a ideia da transdisciplinaridade, da transversalidade, que são temas modernos, porque sabe-se que isso ajuda o processo educacional. Nós abraçamos isso com todo vigor, porque achamos que tudo se une, mas se une não em si próprio, mas se une na pessoa de Deus, que é a fonte de todo o conhecimento. Agora, há uma certa talvez, preconceito, desinformação. Isso que eu ia perguntar agora. Porque
Algumas pessoas olham para esse conceito e pensam que isso tem a ver com educação religiosa. Exatamente. E acham que por essa premissa a escola vai ser transformada numa igreja. Não há esse risco? O risco sempre existe se alguém não entender a proposta, mas nenhuma escola vai subsistir se ela for transformada numa igreja. Nós não estamos falando de educação religiosa, aliás, eu faço uma distinção, né? Acho que é importante a educação religiosa é aquela que está na esfera da igreja, partindo da teoria de que a igreja tem a sua esfera de atuação, a escola tem a sua esfera e assim por diante, a família tem a sua esfera específica. A educação religiosa é instrução específica sobre as Escrituras, sobre a pessoa de Deus, sobre as questões da vida religiosa das pessoas e do seu relacionamento com Deus. A escola, por outro lado, ela abrange todas as áreas de conhecimento. Ela tem que ministrar e ministrar bem, instrução sobre todas as áreas. Parte de uma premissa que o próprio Deus delegou isso à humanidade. Quando ele diz que nós temos que dominar a terra, que sujeitá-la, como é que você vai dominar a criação se não tiver conhecimento sobre a criação? Respeito não dela, é? né? Então, essa é uma das bases da educação escolar cristã. Mas, tendo dito isso, de que não é educação religiosa, não significa que nós venhamos a ignorar a pessoa de Deus. Na realidade, a educação chamada secular, a pedagogia moderna, a educação moderna, ela sonega a verdade de Deus às pessoas. Ela está fazendo com que as pessoas vivam na metade da realidade, não na realidade como um todo. E falta a ela esse fator de integração entre todas as áreas de conhecimento que a educação escolar cristã pode providenciar, quando bem entendido. Você poderia apontar para a gente, Solano, alguns aspectos que caracterizam esse tipo de educação? Temos várias instituições que já estão tentando e na busca de aplicar coerentemente uma educação escolar cristã. Ela precisa de materiais, temos alguns materiais que já estão em produção também aqui no Brasil. Aliás, eu diria até que em nível internacional nós estamos avançados nessa questão. Mas a minha proposta é que nós estudemos com mais profundidade, cada vez mais, essa visão cristã da educação, ao ponto em que nós possamos ter uma pedagogia que seja coerente e completa, que enfoque não somente a questão das premissas, os problemas, mas que desenvolva também uma metodologia mais aprofundada. Eu tenho chamado isso de uma pedagogia redentiva, que a minha proposta é que ela se alicerce, ela se fundamente em 9 alicerces. Sim. Como pode resumir esses alicerces? Resumir em 9 palavras, né? Porque são 9 alicerces. Mas o primeiro alicerce é o alicerce metafísico, é o reconhecimento de que existe algo, né, além daquilo que é visível, que é palpável, além daquilo que é material. Físico. Então, Deus existe. Então, esse é o primeiro alicerce, né? Deus existe, ele é a nossa grande âncora metafísica. O segundo alicerce é o alicerce epistemológico. Como é que eu conheço? E isso daí nos revela que há uma intersecção desse Deus que é transcendente com a nossa criação, e essa interseção se dá na pessoa de Cristo. E então é possível nós termos conhecimento, né? Essa intersecção existiu e nós aprendemos porque Deus nos delega e nos dá essa capacidade de conhecimento. Ou seja, além de você encarar, né? Compreender que Deus existe e isso vai estar permeando essa educação. Sim. É preciso que você se relacione com Ele para conhecer melhor o universo em que a gente se encontra. É preciso o objetivo é que todos se relacionem com Deus, mas como educador eu não posso sonegar a verdade de Deus. Então o alicerce metafísico mostra que existe algo mais, né? Certo. Que muitas correntes vão reconhecer. Talvez nem todas elas tenham a visão cristalizada que as Escrituras apresentam. Mas existe algo mais além da realidade física. Sim. Segundo, que o conhecimento é possível, sim, para nós não gerarmos uma espécie de agnosticismo educacional, que é o resultado de muitas escolas. Terceiro, o alicerce ontológico, que fala da ciência do ser. É um dos pilares da educação, aprender a ser, não é? E isso é um reconhecimento de que Deus nos faz indivíduos e nós temos que nos conhecer a nós mesmos e consequentemente, conhecer a realidade que nos cerca. O
Um quarto alicerce, o alicerce nomístico, que diz respeito à lei. Então, é o reconhecimento de que existe lei, existem valores absolutos. O quinto alicerce, ele é bem perto desse, é o alicerce ético. É bem próximo, mas ele é um pouco mais, porque o alicerce ético mostra que existe a possibilidade de julgamento entre o que é certo e o que é errado. Então, essa possibilidade de aferição. O sexto, o alicerce relacional, que mostra que uma área tem relação com a outra, e conhecimento tem relação com as outras áreas, e também as pessoas têm relações umas com as outras. Nós somos seres sociais, né? O sétimo, o alicerce metodológico, aonde nós procuramos resgatar o papel do professor nesse processo educacional. E aí a necessidade de termos um método que seja coerente com os outros alicerces. O oitavo, o alicerce estético, que mostra que a vida é muito mais do que uma visão utilitária das coisas, mas ela tem o seu aspecto artístico também. Carrega a beleza, né? Isso, a beleza, tudo isso faz parte da criação e não pode ser ignorado. E por último, o alicerce teleológico, que não deve ser confundido com alicerce teológico, né? Mas teleológico, que diz respeito a propósito, finalidade. Todos têm um propósito aqui nessa vida. O propósito último é glorificar a Deus. E a educação tem propósito, as pessoas têm propósito. Parece bastante completo, né? E complexo também, né? Sim. Então fica aí o convite para você fazer uma análise um pouco mais aprofundada do livro do professor Solano Portela, o que estão fazendo, o que estão ensinando aos nossos filhos pela editora Fiel. Esse aqui já está dedicado a gente, a mim e a Suênia. Você pode adquirir o seu no site da editora Fiel, editorafiel.com.br. Professor Solano, a vontade que a gente tinha era fazer um programa para cada capítulo do livro, para matar a curiosidade dos nossos telespectadores. Mas o nosso programa, infelizmente, está acabando. É uma pena. Obrigado pela sua presença, foi muito importante para a gente tê-lo aqui. Obrigado, privilégio meu. E assim a gente vai terminando mais um programa Família e Sociedade. Se você tiver qualquer contribuição para fazer, se quiser elogiar, criticar, sugerir pauta, fique à vontade para utilizar esse e-mail que está aí aparecendo na sua tela, que é familiaesociedade@mackenzie.br. Obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo programa Família e Sociedade. Não esquece, sua participação é muito importante para a gente. Obrigada pela sua participação e até o próximo.